Bom, boa noite a todos. Eu iniciei a gravação do webinar hoje, 7 de maio de 2020. Vai lá, Humberto, manda ver. É isso aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado, para quem está presente aqui nessa nossa conversa, vamos chamar assim, né? E nós estamos aqui como os professores do curso de inovação do Ignite Postero, né? Na verdade, nós tínhamos a nossa edição marcada lá na Mauá, né? A gente tinha uma rodada marcada na Mauá que teria ocorrido em abril, mas até um dos temas que nós vamos falar, né? Com essa pandemia, né? Tudo mudou, foi adiado, enfim, a coisa mudou bastante, assim como vários cursos da própria Mauá, né? Hoje a gente vai acabar focalizando numa coisa muito importante na atualidade, que nós discutimos entre nós, né, e criamos uma metáfora, que nós chamamos de metáfora das portas para o futuro. São portas que você vai ter que abri-las, você vai ter que passar por elas para você chegar nesse futuro, né, que nós imaginamos. Ok? Bom, primeiro, né, meu nome é Humberto, né, e eu sou um dos professores, como eu falei, junto com o professor Marcos, que está aqui e que vai fazer os comentários também com a gente, e o professor Prodebon, né? O professor Prodebon, ele vai fazer os comentários lá do interior, né? Ele está recluso na montanha lá, mas ele está aqui com a gente pelo telefone. Isso, né? E a gente vai estar participando e no final também ele vai responder perguntas, nós vamos interagir, vamos tentar fazer isso o mais interativo possível, ok? Então, eu queria começar já falando da primeira porta, né? Então, de todas essas portas, nós temos uma que foi imposta para a gente, né? Na verdade, né? Que é a porta da saúde em crise. Você pode chamar de pandemia, você pode chamar do que seja, mas porta da saúde em crise. Por que a gente está chamando de porta da saúde em crise? Esse nome, ele é mais polivalente. Porque não sei se vocês estão acompanhando, mas o COVID, ele tem várias cepas, né? Ou seja, esse que a gente está experimentando é só uma delas. Existem várias que nós ainda não experimentamos, o que pode significar que podem haver outras ondas de pandemias diferentes baseadas em cepas do COVID. Então, nós chamamos ela de porta da crise, da saúde em crise. E, se você parar para pensar, na história da humanidade, a gente nunca viu nada nesse planeta com essa capacidade de causar temor, pavor, desconfiança, enfim, que é essa pandemia da Covid que agora chegou para a gente como se fosse um tsunami, né? E não preciso falar, você liga a TV, jornal, enfim, tudo passa por esse evento daqui para frente. Faz parte das nossas vidas, já mudou a forma de trabalhar, já mudou a forma de você fazer as coisas, enfim. E essa é uma porta fechada, mas ela é obrigatória. Ela é fechada, estamos abrindo, né? Então, hoje, dia 7 de maio, nós estamos procurando essa chave. Eu não sei se vocês viram, se vocês tiverem a oportunidade de ver no LinkedIn, o Bill Gates colocou ele fez uma apresentação, uma live, vamos chamar assim. Não sei se vocês sabem, mas no TED, né, aquele site americano que tem palestras e tudo mais, a coisa de 2 ou 3 anos atrás, tem uma palestra dele dizendo que essa pandemia ia ocorrer. Tá lá, para quem quiser ver, ele falou com todas as letras exatamente que isso ia acontecer. Por incrível que pareça, eu não acreditei, eu voltei para assistir. Ele falou com todos os detalhes 3 anos atrás que isso ia acontecer. Pois bem, nessa agora que ele colocou no LinkedIn, ele explica que tem mais de 100 empresas trabalhando na vacina, estão jogando baldes de dinheiro em cima dessa pesquisa. No entanto, ele faz um negócio que me deixou constrangido e assustado, que ele falou o seguinte: eu sou otimista. Eu sei que nós vamos conseguir essa vacina em 18 meses. Então, assim, mais de 100 empresas trabalhando, bilhões de dólares literalmente sendo investidos, e ele está muito otimista que em 18 meses a coisa vai sair. Então, é uma porta que nós vamos ter que conviver, né, tentar entrar nos próximos meses aí, tá? A gente nota que antes desse desastre,
os economistas já estavam prevendo declínios, a gente já estava percebendo uma tendência não muito interessante em termos econômicos, né? E aí vem essa epidemia e ela simplesmente acabou com todas essas tendências e previsões e tudo mais, tornando o quê? Tornando esse mundo nosso mais imprevisível. A gente vai entrar nos detalhes, mas ele está ficando cada vez mais imprevisível. E agora, então, não sei quanto a vocês, mas tem muita gente que está se sentindo num trem sem maquinista, noite adentro. Basicamente, é essa situação global agora, aonde as pessoas estão se vendo com essa nova situação. Como eu disse, eles estão tentando criar vacinas, estão tentando fazer tudo, mas o fato é, nada vai ser como antes, vocês já sabem disso. Então, assim, o futuro e o próprio ano de 2021, ele vai ficar num nível de incerteza muito grande. E aí, como diz o professor Prodebon, a gente só pode fazer aqueles tipos de previsões de cronista esportivo, né? Quando vai ter um jogo, eles falam que, olha, pode dar vitória, derrota ou empate. Basicamente, é nessa linha que se encontram essas previsões aí. Isso é uma porta muito sensível, não temos como contornar e vamos ter que atravessá-la de qualquer forma, tá? Não sei se o Marcos quer fazer alguma consideração. Aí, usando a analogia do comentarista de futebol, acho que vamos ter uma vitória, mas não vai ser fácil, vai ser na prorrogação. E vamos passar por um período de recessão que vai gerar muitos problemas, mas também vai gerar muitas oportunidades. E vai premiar aqueles que conseguirem se adaptar nesse novo cenário. Vai caber a cada um se adaptar a essa nova realidade e se adaptar aos impactos que vão acontecer, né? Seja para o bem ou para o mal, vai ter muita mudança. E a forma com que a gente vivia vai mudar, ou já está mudando, né? As máscaras e o teletrabalho vão ser coisas normais, vai ser o novo normal, né? Cabe a nós inovar o nosso comportamento e nos adaptar para continuar no jogo. Seguindo. Fala, pai. Eu me lembrei agora de uma coisa já meio superada, mas voltou a ter atualidade. O ideograma chinês, que se traduz por crise, é o mesmo que se traduz por oportunidade. Então, todo momento de crise é um momento de oportunidade por alguma razão. Nesta crise da pandemia, eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo é de repensar o nosso mundo, de repensar a nossa pessoa, de repensar o nosso olhar, de repensar quanto nós estamos culpados pelos problemas que nós levantamos nesse mundo. Como o Humberto falou antes, os economistas já estavam prevendo uma economia em baixa, uma crise de sustentabilidade climática, já tinha muita coisa ruim caminhando, e quando aí veio a pandemia. Então, eu acho que ela nos trouxe também a oportunidade de agora, nesse momento de pausa forçada, de repensar o nosso mundo e a nossa pessoa. Não sei se vocês concordam, mas é o que eu sinto e me lembrei desse ideograma chinês. Vamos em frente? Vamos. Bom, a segunda porta é a porta das mudanças mundiais. Tem um comentário da porta anterior aí que a Patrícia colocou, que quem tinha a vida no estilo de controle da vida tradicional está sofrendo, já quem já tinha uma flexibilidade maior, teletrabalho, etc., está se adaptando muito melhor. Concordo plenamente também, o Clóvis também concordou aí. Seguindo aí para a porta das mudanças mundiais, nessa segunda porta a gente encontra a obviedade que os brasileiros estão bem afetados para todas as ondas globais que estão acontecendo. Como a tecnologia que vem com a globalização, a cultura, a educação e tudo nos inserindo sem alternativas no que acontece no resto do mundo. A venda de um novo celular hoje cria filas tanto em Moscou, quanto em Nova York, quanto em São Paulo. E essa situação atual incomoda a faixa de pessoas com um nível mais alto de individualidade. Mas para a grande maioria, ela é vista como natural. Isso faz parte da vida moderna, né? Essa nova
realidade mundial. As redes sociais contribuem para a aceitação dessa conjuntura. E dos pontos de vista de comportamento e unem as grandes tribos que têm pontos de vista semelhantes, né? Uma das sequelas dessa inclusão geral forçada é a perda da privacidade. A privacidade está acabando cada vez mais e vai acabar, vai reduzir ou vai acabar no futuro, né? Uma das sequelas da inclusão geral forçada é essa privacidade que a minha sobrinha, que é neta do Predepon, tem 30 anos hoje, e considera uma comodidade receber as ofertas dos produtos que ela prefere. Já o meu irmão de 60 reconfigurou a internet dele para passar a usar um provedor suíço que promete a ele que os dados dele não serão repassados a ninguém, vai ter privacidade total. Para o meu pai, professor Predebon, que cultiva um olhar social, essa chama da atualidade não incomoda. Ele procura manter a posição definida pelos filósofos Spinoza. Nem rir, nem chorar, nem detestar. Apenas ao entender e se articular com essa porta, estamos atravessando o Covid-19 aí da primeira porta e vamos conseguir entrar na novidade do 2021. Comentários? Sim, só uma coisa, acho que está dando um pouco de eco aí no seu retorno, tá? Está dando eco, sim, tá ruim o som. Eu ia dizer a mesma coisa. Vamos ver se melhora, vamos ver. Sim, com relação ao que você comentou, né, esses desafios dessa porta especificamente, perceba como isso é complexo, porque ela se comporta de maneiras diferentes para cada um. Uma coisa são as mudanças que eu tenho que passar, o exemplo que você deu é interessante, a sua sobrinha versus o seu irmão, né, a diferença de idades, cada um enxerga essas situações de uma completamente diferente. Então, acabou aquela história de one size fits all, né? Então, se está todo mundo incomodado com isso, vamos mudar assim, mudar assado. Não, então a gente está vendo que tem um especialista em segurança norte-americano que ele fala o seguinte: a geração dos seus filhos, eu estou tomando por base que mais ou menos todo mundo nessa live aqui tem mais ou menos a mesma idade, ele fala o seguinte: a geração dos seus filhos vai ser a última que conheceu o significado da palavra privacidade. Olha que interessante. O seu neto não vai saber o que é isso, seu bisneto muito menos, vão perguntar para você o que é isso. E vai ser difícil para eles entenderem que antigamente você podia esconder alguma coisa, você podia esconder o seu número, você podia de telefone, de endereço. Então, olha que interessante. É a última geração que vai realmente saber o que significa privacidade. É esse o mundo que a gente está caminhando, é essa uma das mudanças que estão chegando aí. Mais ou menos a nossa faixa aí. E é isso. Algum comentário, Predebon? Eu só acrescento o seguinte, para quem tem um pouco mais a partir dos 40, 50 anos, uma posição inteligente é você não reagir com saudosismo e você procurar um ponto de equilíbrio entre a sua adaptação e a sua realidade. E, para isso, você tem que ligar um pouco o botão do desapego. Você tem que dar um desconto, deixando de cobrar aquelas coisas que você não vai mais poder ter, porque o mundo é outro. E nós, a partir dos 40 anos, você vai ter que estar sempre se adaptando. Isso, a adaptação é vamos dizer, é um princípio inteligente para todo mundo, para todas as idades. Mas, atualmente, principalmente para o pessoal mais idoso, porque não pode entender direito como é que os jovens estão pensando no mundo, simplesmente porque você não consegue entrar na cabeça dos jovens. Então, você tem que conviver com um mundo muito estranho. Estou falando para o pessoal de mais de 40, né? Você tem que conviver com um mundo que
de certa forma, até te agride. Então, a sua adaptação vai depender do seu desapego e da sua capacidade de dar descontos. Eu acho que é por aí. Ok. Vamos em frente? Vamos lá. A outra porta que nós discutimos, nós chamamos ela de a porta da tecnologia desconfortável. Porque tem dois tipos de tecnologia, né? Confortável e desconfortável. A confortável é aquela que você gosta, que você usa, bacana, o dedinho no celular, etc, etc. Mas ela tem o lado que também eles nos comprometem. Então, causa uma série de incômodo, né, nas pessoas, na gente. Um exemplo, inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa sensacional quando você está do lado do comodismo como um usuário, né? Agora, imagina o seguinte, ela tem a capacidade de engolir empregos, ela tem uma capacidade de fazer uma disrupção e causar problemas econômicos, problemas sociais também, né? Então, ela tem os dois lados. Essa digitalização, vamos chamar assim, ela faz com que a ideia de que apareça, em algum momento, uma super máquina. E essa super máquina que vai começar a pensar como a gente, e talvez melhore, fazendo tarefas com muito mais eficiência, tornando, então, algumas das tarefas que muitas pessoas fazem, nós, inclusive, repetitivas ou obsoletas, né? E assim elas substituem, né? E isso aí vai causar para a gente você vai começar a ver, em alguns momentos, reações ludistas, né? Não sei se vocês sabem da história, mas na primeira Revolução Industrial, Neolud, né? Era o nome fictício desse movimento, ele tinha lá uma pessoa que eles protestavam contra as máquinas de tear, que estavam trazendo, consumindo empregos, fazendo com que as pessoas trabalhassem demais e assim por diante. É uma história interessante. Ou seja, a história se repetindo. Então, gente brigando com a tecnologia lá atrás, né? No final, morreu até gente enforcada por conta disso, porque eles quebraram máquinas de tear, né? Então, enfim, é interessante. Foi um movimento radical que pregava ataque, né? Por quê? Porque esses teares estavam destruindo empregos, né? Já ouviu algo parecido, né? Se não ouviu, você vai ouvir daqui para frente bastante, né? Isso aconteceu logo no início da Revolução Industrial. Então, esse fenômeno de mudança no campo de trabalho é um negócio que sempre se repete, sempre. Há uma mudança, há uma reação, né? E isso, pessoal, nos remete àquela teoria dos sistemas, é um negócio sistêmico. Então, todo sistema, quando ele sofre uma perturbação, ele se agita, mas ele tende a se acomodar e voltar a uma posição de equilíbrio. O que está acontecendo é que a gente está recebendo cada vez mais esses estímulos e desequilibrando o sistema. Vide a primeira porta que desestabilizou tudo, né? E às vezes ele em si já traz alguma coisa que desestabiliza. Então você veja, se você coloca uma tecnologia como inteligência artificial, cuja resultante imediata já é o maior lucro para uma organização, mas a médio e longo prazo ele gera menos trabalho, né? Causa desemprego, que também pode esfriar a economia, né? Então, veja, a coisa anda de uma forma que já se estudam esquemas de... você já ouviu falar também, eu imagino, de esquemas de distribuição de rendas universais para compensar tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso sistema, como ele é hoje, ele não vai ser mais sustentável, né? Você já está vendo aqui, né? Fila de quilômetros para pegar R$600. Por quê? Porque a economia está parando e assim por diante. O que você imagina que vai acontecer se a gente tem uma segunda ou uma terceira onda, né, de uma coisa imprevisível como essa, né? Mas como todo problema sociológico, ele nasce em si com a sua solução, né, quando o problema é sociológico, né? Isso se resolve isso a longo ou curto prazo, né? Então, essa porta ela é uma porta fundamental para que ela seja entendida, para que a gente tenhamos uma possibilidade de navegar nesse sistema um pouco mais estabilizado, né? Pisar no chão firme em frente com essas mudanças. E aí, traz até uma pergunta interessante que eu vou colocar para todo o grupo e a gente pode discutir isso no final, que invariavelmente você fica se perguntando o seguinte: será que o capitalismo, hoje, como nós conhecemos, será que ele está se extinguindo?
Ou será que ele está se modificando? Ou será que ele está se adaptando? Porque vocês podem perceber que depois disso que nós estamos passando, nada será como antes. E isso leva você a questionar, inclusive, o sistema econômico, né? Não dizendo que está certo ou errado, mas a questão é, será que ele vai mudar ou será que ele vai acabar? Ok? Marcos, você tem alguma colocação? Sim, eu acredito que essa porta oculta, eu não sei, acho que sumiu o eco, né? Essa porta oculta, essa porta oculta é uma escada que tem degraus que a gente não consegue enxergar muito bem. E tem dois caminhos possíveis aí. O risco do desânimo, da pessoa desistir, não consigo enxergar os degraus, eu não vou subir essa escada, e desiste. Se a abertura for despreocupada e sem comprometimento em se esforçar para aprender como subir esses novos degraus. Ou ela pode encarar e ter um futuro promissor, mas que vai exigir que ele aprenda a subir essa escada que tem os degraus que estão mudando quando você chega mais perto, ou cada vez mais vai, ou seja, cada vez mais vai depender de cada um como vai encarar esse novo desafio do desconhecido. Seguimos? Seguimos. A nova... Fala, vai. Opa. Eu só ia lembrar que no começo do século XIX, 1800 no fim do século XIX, já na boca do século XX, ainda tinha umas cidades do interior da Europa, do oeste europeu, da Albânia, parece, que não aceitavam a energia elétrica. Achavam aquilo que era uma destruição da maneira deles viverem. Então, esse estranhamento quanto às tecnologias de hoje, da inteligência artificial e outras, esse estranhamento é absolutamente normal, é o incômodo da mudança. E ele, cada vez mais, ele vai se sentir para quem não aprender a se adaptar à mudança. A mudança hoje é água que desce da montanha. É uma porta que precisa ser meditada porque todos nós temos que atravessá-la. Vamos para a próxima. A próxima é a porta da nova política. A porta nova da política, aliás. Atualmente, os conservadores estão vencendo no mundo, com ou sem eleições normais, né? E disso decorre que vai acontecer muitas mudanças, né? É um fato que pode ser considerado parte do movimento pendular, como a gente vê aí na figura, né? Da história, o mundo indo para a direita nesse momento, e assim simplesmente teria chegado a vez da direita ganhar terreno, no mundo inteiro e também aqui. Isso, no fim, vai causar ajustes em alguns contratos sociais, na maioria impostos pela lei de oferta e procura, irmã da lei do mais forte, né? Esses ajustes vão provocar mudanças comportamentais. Uma delas é que o governo mais fechado vai nascer uma luta pela individualidade, que é dentro do princípio de ação e reação. No fim, as pessoas vão começar a lutar pela individualidade, que está ligada à defesa, e nasce também a radicalização da oposição política, que a gente tem visto aí nos noticiários, né? Não é só, quase automaticamente, também acontece um desabrochar dos movimentos artísticos, como foi o da música popular brasileira, na época do governo militar, né? Aqui, a direita ganhou poder há 16 meses, e ainda a gente não consegue confirmar as mudanças que estão começando a acontecer cada vez mais aí com Bolsonaro, né? Porém, no fim do raciocínio, fica uma questão. É possível verificar se vai acontecer uma virada profunda no nosso país? E isso, como vai afetar cada um de nós? Outra pergunta que fica aberta aí para o final na discussão entre perguntas abertas aí. Tem muitas controvérsias sobre isso. Essa porta não é tão clara como as anteriores, mas ela está aí e a gente vai precisar... tentando entendê-la antes de 2021 para chegar aí no 2021. Humberto, comentários?
Você está no mudo, Marco. Alô, alô? Agora sim. Então, eu estava vendo um artigo esses dias que o problema que nós enfrentamos, essa mudança, essa oscilação de mais conservador, menos conservador, esquerda, direita, ela sempre ocorreu, né? O problema é que hoje, no mundo, nós temos alguma coisa que são catalisadores. Eles simplesmente aceleram, exacerbam esse movimento, de forma que, por exemplo, uma rede social torna a polaridade muito mais ampla e muito mais rápida do que antigamente. Então, infelizmente, o que acontece hoje com as polarizações não é nada de novo, só que nós somos vítimas de catalisadores, o termo mais interessante seria anabolizantes. A gente está cercado de anabolizantes para essas situações que tornam a coisa um pouco ainda mais complicada, tá? Então, assim, nada de novo sob o sol, só que num ritmo muito mais rápido. Esse o grande problema aí, tá? Esse cruzamento entre comunicação mais fácil, comunicação horizontal, comunicação de redes sociais e esse problema de político causa assim um antagonismo, uma polarização que o Humberto falou, e é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só aqui do nosso país que nós vemos. É um fenômeno de intolerância crescente mundial. Eu vejo isto como um passo para trás, mas é um passo para trás daquele tipo que você tem que dar para refletir, para refazer o seu contrato social e refazer a sua maneira de olhar o diferente, a sua maneira de aceitar a alterabilidade, né? De aceitar o diferente e conviver com as diferenças. Nós estamos ainda no começo desse processo de adaptação a essa porta, mas essa porta é muito importante, a gente precisa pensar de como a gente pessoalmente deve fazer para não sofrer os efeitos dessa polarização. Ok? Ok. A outra porta é o que nós chamamos de porta dos oráculos, né? Por quê? Porque previsão é uma coisa que todo ser humano gosta, né? A gente adora a bola de cristal, né? Desde que você é pequeno, enfim, é natural do ser humano querer saber o futuro, tanto que você veja, né? Até na filosofia, na história antiga, sempre tem a figura do oráculo, sempre tem aquela figura de alguma coisa ou de alguém que vai te contar o futuro. Então, isso está inerente nos nossos costumes, nos nossos anseios, né? Porém, a complexidade que o mundo traz hoje, ele torna essa previsibilidade cada vez mais difícil, e ele vai derrubando essas previsões, né? Antigamente, como você fazia as previsões, a complexidade começa a derrubar elas. É interessante você ver, você pega revistas das décadas passadas, as previsões que eles faziam que iam acontecer, ia ter um carro voador, ia ter isso, o homem ia chegar em Marte em 1985, tudo dá errado. Por quê? Porque a complexidade do mundo vai fazendo com que elas não se concretizem ou não se concretizem naquele tempo correto que a gente imaginava, né? Mas a gente é viciado em tentar antever esse futuro. E a gente vai sempre criar novas expectativas. E cada vez com uma percentagem de acerto menor. Você veja o seguinte, a gente tem tecnologias aí de machine learning, analytics, enfim, uma série de coisas que faz com que você fale qual é a previsão de vendas na próxima estação, etc, etc. Perfeito. Aí vem uma crise como essa, o que adiantaram essas previsões? Elas são válidas naquele momento em que o sistema não está perturbado, mas na hora que está tremendo, as previsões caem por terra, ou seja, cada vez menos previsibilidade, né, porcentagem de acerto. E isso nos incomoda, e assim nós vamos fazendo um plano atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e corrigindo no meio do caminho, né? Que é, aliás, tema de um livro muito interessante do Leonard Mlodinow, que é o Andar do Bêbado. Eu não sei quantos já conhecem, mas ele fala exatamente de como é que esse caos, como é que essa imprevisibilidade acaba
moldando o nosso dia a dia, né? Um livro muito interessante, mas é como se fosse um andar do bêbado que a gente fica vivendo, né? E aí você nota que agora esses cenários, eles são objetos de um processamento mais fácil, com tecnologia de ponta, as previsões, como eu falei, enfim. Mas, como um exemplo que a gente deu, né? Antes do advento do coronavírus, todas essas previsões eram baseadas nas estatísticas e na ciência, e a gente tinha previsão até de quando é que as crianças e os idosos iam ter doenças, iam parar de respirar, o ar ia ficar poluído. Existiam previsões, por exemplo, de que nos próximos 50 anos, por exemplo, o mundo não vai mais ser dependente de petróleo, porque simplesmente não vai ter mais petróleo em 50 anos. Imagine você que tem um filho pequeno agora. Ele vai, sim, ver um mundo onde não existe petróleo. Só que aí vem um negócio desse e acaba tudo, engole todas essas previsões que a gente vem fazendo, né? E aí a gente conclui, no final, que cada vez mais essa profissão de oráculo, ela está ficando no passado, está ficando cada vez mais difícil, né? Então, a gente tem que usar essa porta, sim, mas por pura compulsão humana, né? De chegar em 2021 avaliando apenas o quanto nós estávamos enganados. Temos que nos acostumar a olhar para trás e falar, aham, estava errado mesmo. Por quê? Porque essas previsões elas ficam cada vez mais difíceis de sustentar, dado essa imprevisibilidade do caos. Marcos, você tem alguma... O mundo está cada vez mais imprevisível, né? A questão do petróleo que o Humberto comentou, quando que alguém ia dizer que o preço do petróleo ia estar negativo, né? Chegou a ficar negativo umas semanas atrás aí, né? O mundo está cada vez mais imprevisível, até pela situação que a gente está, como que previam que ia acontecer, mas não sabiam quando, né? Isso exige cada vez mais a gente deixar de ficar projetando a estrada em frente, baseando-se no passado, né? O que o meu pai costuma fazer numa demonstração nos cursos de, alguns talvez tenham visto, né? Do baralho organizado, né? Um baralho organizado, você sabe qual que é a próxima carta que vem. A hora que você depois embaralha as cartas, você não tem como prever qual carta vai vir. Então, hoje em dia está assim, a gente não tem nem ideia, não tem como prever qual carta vai vir. Pode vir qualquer uma das 52. A gente tem que ter preparado para qualquer cenário, ou seja, só estando preparado para tudo é que você não vai se decepcionar com o que virá, né? Não sei, pai, se tem algum comentário aí? Olha, eu só acrescento que as pessoas que tentam fazer planejamento de futuro têm que pensar que esse planejamento é provisório, é precário, é uma tentativa condenada a não dar certo. Você tem que fazer um planejamento. Você planeja até para seu próximo passo. Só que hoje você tem que ter consciência de que esse planejamento tem que ser feito por etapas. Você cada vez vai planejar só o próximo passo. Não querer organizar a sua vida a longo prazo, porque aí você vai investir numa tarefa sem sucesso nenhum. E se você tiver essa consciência que o seu planejamento é sujeito à refação permanente, você não vai mais ficar decepcionado quando vai ser obrigado a mudar. Isso vai diminuir um pouco o incômodo da mudança. Era isso. Vamos lá? E aí, vamos à última porta, que é a porta muito particular aí, né? O que são os pensamentos e ações inteligentes nesse espantoso aqui e agora, né? A gente dirige o nosso foco para mecânica, que cada pessoa cria a sua receita particular, cada um faz o seu bolo aí da sua maneira, né? A fim de enfrentar os problemas atuais. Num papo aberto aí com os três professores que estamos aqui, né? A gente colocaria aí cada um pouco da sua experiência, né? Eu vou começar aí pela porta ser super oportuna e ativada pelas perguntas de vocês, né? Em seguida a gente vai abrir para perguntas.
No meu caso, eu sou muito agradecido pelas oportunidades de desenvolvimento que eu tive, mas que também me exigiu contínuo esforço para me manter atualizado, né? Para me manter aprendendo e me manter empregado também, né? É como pedalar uma bicicleta, né? Não dá para parar. Se você para, você cai. Então, como eu gosto de aprender, eu continuo pedalando muito e me exercitando aí com o aprendizado de novas tecnologias e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem muito mais possibilidade de buscar treinamento e atualização muito mais fácil do que no passado, né? E a mudança atual em curso é super disruptiva e vai exigir de todos uma mudança para se adaptar à nova realidade, que é uma mudança cultural, que até o meu pai chama, e o professor Predebon chama de inovação atitudinal. Vai ser exigida de cada um iniciar dentro de si uma renovação aí das atitudes e do dia a dia. Humberto? Está no mudo, Humberto? Liga o microfone do Humberto. Agora foi, né? Agora foi. Tá. Então, como a gente falava, né, quando a gente discutia esse tópico, porque o decisivo para abrir essa porta, que sem ela a coisa não anda realmente, é você detectar quais são as suas ações, né, aquilo que você está fazendo que melhor vai conduzir você nesse ambiente imprevisível, cada vez mais imprevisível, tá? Então, por isso que nós chamamos ela muito particular, porque mais do que nunca não existem receitas prontas e você como indivíduo, você como empresa, você como instituição é único e não existem as receitas para isso. Podem existir boas práticas, mas é tudo muito particular a partir de agora, né? Acho que é isso. José? Eu vou falar o que eu penso, mas fazendo uma observação antes. A minha faixa etária, eu nasci em 31. O ano que vem eu vou começar, em 2021, eu vou começar a ser nonagenário. Então eu não posso ter uma reação minimamente parecida com a de quem está na faixa de 30, 50, 60, deve ser a grande maioria dos que estão aqui. Da minha parte, eu só digo o seguinte: essa porta é uma porta de introspecção muito grande, não é uma porta de fechar para balanço, é uma porta de fazer o trabalho final de conclusão de curso, do curso de como viver. É um curso que a gente não termina. Eu não vejo eu terminando esse curso. Eu vejo eu fazendo um trabalho de conclusão de curso em que eu tenho agora a oportunidade de me interiorizar uma perspectiva não triste, uma perspectiva de alegria por ter aproveitado tudo que eu podia aproveitar, de ter conseguido sacar que eu errava e me corrigir. Eu vou só dar um exemplo para não ficar só na base da teoria. Eu, quando casei, eu era uma pessoa absolutamente padrão, e um padrão machista, que era muito comum, muito prevalecente na época. E durante o meu casamento eu fui diminuindo esse meu machismo, e hoje eu acho que eu sou até feminista, porque eu vejo como o mundo era machista, como nós todos éramos, vamos dizer, muito injustos de ficar convivendo com uma situação desequilibrada. Então, essas revisões que eu fiz no correr da minha vida, agora eu consigo ter uma visão geral, e isso me dá uma serenidade muito grande
e ser um velho tranquilo, equilibrado, sem medo de morrer. Eu estou nos descontos, então eu já passei da época de ter medo. E há pouco tempo, para finalizar, me convidaram para entrar numa corrente de poesia. E aí eu resolvi fazer uma poesia sobre o meu momento atual. Quem gostar de poesia, é só me pedir, eu mando essa poesia. Pode entrar no nosso site e me pedir essa poesia, que eu mando. Era isso que eu queria falar e estamos aí agora para responder perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Estão abertas a perguntas, pode abrir o microfone, pode escrever no chat, como vocês preferirem. Obrigado pelo tempo, pela atenção. As perguntas podem ser sobre as portas ou serem perguntas pessoais, vale tudo. Douglas. Vamos lá que eu já vou fazer uma pergunta. Abriu, agora aguenta. Uma pergunta, eu acredito que é até meio simplista. Nessa questão de todas essas portas que foram colocadas e nessa questão de incerteza que a gente está vivendo devido a essa pandemia, e pela pandemia também ter mostrado que a gente não está preparado para poder fazer previsões a longo prazo, qual que é o melhor caminho a se tomar pensando em saúde e economia? O que seria mais viável pensando em na situação como um todo, na verdade? Bom, vamos lá. Deixa eu dar só fazer algumas considerações. Esse caminho, na verdade, quando eu falei lá atrás, quando a gente falou, estamos num trem desgovernado, noite adentro, sem maquinista, e também vendo alguns comentários que colocaram aqui, né, tá bom, mas e o futuro, mas e o presente, o que nós fazemos agora e tudo mais, na verdade, ninguém tem ainda essa solução, essa receita do que é o melhor momento agora. Você veja, nas discussões na TV, em todos os países, né, tem sempre aquela dicotomia entre eu cuido da saúde ou eu cuido da economia, né? Ninguém consegue realmente... E eles tentam falar que não, é a mesma coisa, mas ninguém consegue mostrar que é a mesma coisa, que está envolvida, etc, etc, porque no fim do dia, você acaba tendo que beneficiar uma ou outra, ou pensar em termos de uma ou de outra. Então, hoje, não existe essa receita. Nós estamos numa situação onde, meu ponto de vista, estamos todos aprendendo com os nossos erros, né? Nós vamos cometer um monte de bobagem, um monte de besteira com relação a isso. Por quê? Porque simplesmente esse é um momento onde não existem receitas e não existem boas práticas para isso que nós estamos passando. Então, eu diria que, pelo menos eu estou vendo assim, né? É um aprendizado junto com todos. O que tornaria isso menos doloroso é que todo mundo entendesse isso e não buscasse polarizar ou dizer isso é certo ou isso é errado. Como o Marcos falou logo no início lá, não sei se vocês prestaram atenção, mas foi uma frase interessante, que você não tem que odiar nem aceitar, né? Você tem que entender e não classificar como certo ou errado, mas entender. Eu acho que isso faz parte desse mecanismo para que aí a gente comece a achar um caminho. Eu acho que, na linha que o Humberto falou, essa pergunta, na realidade, a pergunta atual, né, em todos os momentos a gente está escutando essa pergunta de é economia ou é saúde? Para que lado que a gente corre? Na realidade, tem que fazer o equilíbrio das duas e gradualmente tentar voltar à normalidade, mas vai ser uma nova normalidade, não vai ter o que a gente conhecia, né? Vai mudar tudo e com muito cuidado, vai ter que voltar muito devagar, porque mesmo que passe a pandemia e não tenha vacina logo no começo, se a gente voltar muito rápido, a pandemia pode aparecer novamente. Então, tem que ser muito gradual o retorno à normalidade da economia, as pessoas vão sofrer muito, os empresários, principalmente como o Humberto aí, vão sofrer muito. Vão ter que dar os pulinhos e inovar de alguma maneira para se manter abertos, ou mesmo não vão sobreviver como uma empresa, né? Não vão sobreviver, vão ter que mudar de vida ou de ramo para poder sobreviver.
Mais comentários? Eu vou acrescentar alguma coisa. Não existindo mais receitas e soluções, você tem que fazer as receitas muito pontuais e muito individuais. Só que para fazer a sua receita, você tem que escolher os ingredientes. Então, para essas perguntas que não têm resposta certa, ao você escolher o ingrediente do humanismo, por exemplo, o ingrediente da tolerância, o ingrediente da convivência, você já vai estar se armando para fazer uma resposta mais adequada, mais proveitosa, mais enriquecedora. Eu acho que os ingredientes são a base de uma resposta melhor para cada um. E como alguém colocou aqui nos comentários, eu estava olhando, que falou em senso moral, né? Eu diria o seguinte, que no momento onde ninguém sabe nada, a gente tem que se levar e se guiar por valores éticos, né? Que infelizmente não é algo que a gente pode falar que temos sobrando, né? Como país, por exemplo, mas nesse momento, fator fundamental são esses valores, porque num momento onde ninguém sabe nada ou não sabe ao certo, né? Coisas inevitáveis vão ter que acontecer, mas a ética, a moral pode nos ajudar a guiar. Imagina o seguinte, eu estou sendo um pouco exagerado, mas eu gosto de pensar nisso, porque imagine naquele meteoro que caiu lá no Golfo do México milhões de anos atrás e extinguiu boa parte dos animais e da vida na Terra, né? Absolutamente nada poderia ser feito para evitar aquilo. No entanto, alguns sobreviveram. Eles sobreviveram por quê? Se adaptaram, enfim, houve então um motivo pelo qual eles sobreviveram. Agora a gente está diante de um dilema onde não é mais a capacidade de adaptação a essa nova situação, porque senão estaríamos de novo no darwinismo, cada um por si, né, o mais rápido, o mais adaptável sobrevive. Quando, na verdade, esses valores éticos e morais é que vão fazer com que, juntos como sociedade, como planeta, como globo, nós possamos sair dessa. Essa é a grande diferença. Gostei. Olá, meus caros. Sou o Clóvis, queria fazer uma colocação. Diga, Clóvis. Totalmente a gente está tratando aqui, e vocês, observações de vocês, eu gostaria da visão de vocês quando nós somos as pessoas que somos questionados a respeito do que devemos fazer. Eu trabalho com consultoria de negócios, eu trabalho com varejo, e os meus clientes me perguntam, e agora, Clóvis, o que a gente vai fazer agora? O que a gente deve seguir? O que a gente deve ouvir? E como a gente conversou durante hoje aqui, nós sabemos exatamente o que fazer e qual o caminho a seguir. Mas na nossa posição, nós temos que ter alguma resposta na ponta da língua para acalmar os ânimos, vamos dizer aqui. Como vocês veem essa situação de a gente ter que ser um ponto de referência, de ser um ponto de esclarecimento e ser bem claro, ao mesmo tempo realista, enfim, situações novas, né? Eu acho que posso começar aí. Você tem que ter, como um consultor de negócios, acho que você tem que ter uma relação de respostas para dar, porque a resposta vai depender muito do setor e do tipo de empresa com que está perguntando, né? Cada empresa vai ter uma resposta, então você tem que pensar na hora que você está indo se dirigindo a um cliente, vai ter que pensar no sapato dele, né? Como que ele tem que enfrentar na tua visão, né? Eu acho que aí depende muito da empresa, mas a digitalização dos processos, a automação, o teletrabalho, delivery, televendas, está na linha atual, né? Na pandemia ou na quarentena, mas depois que acabar a quarentena, isso vai mudar também, porque as empresas que tiverem teletrabalho vão gastar menos para ter funcionários trabalhando, então elas vão ser mais eficientes, e eventualmente isso vai ser um diferencial para aquelas que se adaptarem melhor nessa quarentena,
no futuro, porque ela vai ser mais eficiente e vai acabar se diferenciando das demais. Mas vai depender muito do setor, como o Humberto está no setor da escola, eu deixo a palavra para ele em seguida, mas no setor de telecomunicações, por exemplo, que eu trabalho, tem outra resposta, e no setor de alimentos, que você estava falando, ou mesmo a loja que não tiver delivery ou que não tiver site, no futuro, não tem muito futuro, né? Porque atualmente ela vai falir se ela não se adaptar dentro da quarentena, e depois, se ela não tiver essa adaptação, ela vai ser mais custosa do que as demais e vai acabar ficando para trás. Humberto, o que você acha? Sim, eu vou lembrar. Fala. Está me ouvindo, Douglas? Sim. Sim. Eu vou lembrar para você uma história da mitologia, do oráculo de Delfos. Era um local que o pessoal na Grécia ia consultar quando queria uma resposta importante, quando tinha uma questão importante. E para todos que chegavam lá, o oráculo dizia: se você quer saber a resposta, você tem que partir primeiro do seu autoconhecimento. Então, a pessoa tem que saber exatamente como ela é, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, para ela poder decidir o que deve fazer. Não há uma resposta única, certa, para nada hoje, cada vez menos. Mas há um princípio de que, se você tiver um autoconhecimento, um grau de autoconhecimento elevado, você vai poder achar uma resposta mais adequada para as suas questões pessoais. Era só isso que eu queria lembrar. O oráculo de Delfos você encontra na Wikipédia, é uma boa leitura. Obrigado, professor. Eu tenho, só complementando, eu tenho o meu ponto de vista. Você, como consultor, você está agora no ramo de dar má notícia. Essa que é a verdade. O bom consultor agora é o cara que vai dar má notícia. Como é que você torna ela mais digerível, vamos dizer assim, né? Eu diria para você que está todo mundo fazendo essa pergunta. Eu estou vivendo esse problema, os empresários, as pessoas, enfim, está todo mundo vivendo esse problema e todo mundo quer essa resposta. Eu não sei te dizer exatamente qual é a resposta, mas eu posso te falar por onde ela passa. Eu costumava fazer, num outro treinamento que a gente faz, para clientes, você já deve ter ouvido falar aquela maldita frase, desculpa maldita para quem gosta, né? Foco no cliente. Já ouviu falar nisso, né? Foco no cliente. Isso é um modelo antigo e ele funcionou muito bem por muitos anos, né? Então, a brincadeira que a gente fazia era o seguinte: dividir a sala em dois e falar assim: olha, você é cliente, você é consumidor. Quero que vocês deem foco no cliente. Então, aquela metade da classe olhava lá, falava: você deu foco no cliente? O que você sabe desse cliente? Ele está vestido assim, consequentemente, o modelo antigo, tudo modelo antigo, que eu cresci assim também. Então, provavelmente ele gosta disso, aquela mocinha está vestida assim, provavelmente ela gosta daquilo, etc, etc. Aí eu falava assim: agora muda. Não é foco no cliente, é foco do cliente, Eu quero que você entre na cabeça daquele pessoal que está na outra metade da sala, entre no cérebro dele e pense o seguinte: quando esse cara olha para mim, o que é que ele está vendo? Eu não quero saber que esse cara... Eu quero que você entre na cabeça dele e pense o que é que ele está pensando quando ele olha para mim. É um exercício completamente diferente. Então, o que significa que essas pessoas que estão fazendo essa pergunta, elas têm que passar agora por um modelo novo, onde ela vai falar o seguinte: esquece o que eu estou fazendo, esquece o meu meio, fim, porque eu nasci, etc, etc, porque tudo mudou. E eu tenho que agora usar uma coisa que talvez a gente nunca usou com tanta frequência, que é a empatia. De falar o seguinte: quem é o seu consumidor, quem é o seu cliente, não importa, calçar os sapatos dele e entender nesse momento o que ele está pensando, o que ele está passando. E as respostas são muito ruins, porque entre elas significa ele não vai querer consumir o que você quer. Então, eu estou falando com várias pessoas onde eu falo o seguinte: você tem até que parar de pensar no seu modelo como tal e até pensar em mudar, não mudar de joga tudo para fora e vai para o Tibete ou vai vender, sei lá, outras coisas. Mas do tipo, essa semana mesmo a gente passou por isso. O meu consumidor está com problema, mas eu sou especialista em
no caso que eu estava falando lá, especialista em treinamentos de saúde. Assim, cara, para com isso. Eu sei que esse é o seu modelo, é isso que você sabe fazer e tal, mas para e fala o seguinte: o que eu faço para esse cara que é meu consumidor não perder emprego? Eu preciso ajudar ele a usar o LinkedIn, por exemplo, então para tudo, pega os meus funcionários, vamos ajudar esse cara a usar o LinkedIn. Estou usando um exemplo aqui totalmente aleatório, mas só para falar o seguinte: não é o meu meio-fim, mas agora eu tenho que parar, fazer um sacrifício e falar o seguinte: como é que eu ajudo esse cara a me ajudar depois? Então, ele passa por empatia. Essas respostas todas passam por empatia. O investidor não gosta de ouvir disso. Quem investiu dinheiro em algum negócio não gosta de ouvir isso. Mas eu entendo que uma das saídas possíveis, talvez a única, é essa de você se questionar e falar o seguinte: não, para tudo. Estou fazendo parafuso aqui, como a gente está vendo naturalmente, né? Já vocês estão vendo aí toda hora, né? A empresa faz X, mas agora ela está fazendo máscara para ajudar. Isso não é só uma ação filantrópica, na minha opinião. Daqui para frente, isso vai ser uma constante, porque se eu não ajudar essas pessoas, não tem consumo, não tem mais nada. Então, é um negócio difícil de entrar na cabeça de quem falou assim: poxa, mas eu investi tanto a minha vida inteira, etc, etc, etc. Eu preciso. Aí eu já vi gente, pessoal, com aquela coisa louca, falou assim: esse é o momento, na crise que a gente vai, não sei o que, ela ainda com aquele pensamento antigo de como é que eu tiro vantagem desse negócio. E o choque é muito grande quando você descobrir que não vai tirar vantagem desse negócio. E quem tiver quem tiver tirando vantagem disso, no mínimo está fazendo algo antiético, porque não é a hora para fazer isso. Tá? Então, eu acho que a solução passa por aí. Você vai parar, vai se pôr nos pés do cara, até chegar ao ponto de falar o seguinte: não faz nenhum sentido, esse cara não vai comprar, ele não precisa, isso não é importante. O que eu tenho que fazer? Basicamente, eu acho que passa por aí. 19h58. Estamos chegando no final do horário aí. Não sei se quer colocar alguma última colocação, pai? Ou encerramos? Uma última pergunta? Vamos agradecer a atenção. Sim. Muito obrigado a todos aí. E dizer que quem quiser fazer uma avaliação pode entrar no nosso site e mandar uma mensagem. Nosso site é predebon.org. É o site do curso Ignite Prospero. O pessoal que não conseguiu entrar... A Maria Carolina entrou no final aí, ela está colocando que não conseguiu ver tudo. Maria Carolina, a gente vai disponibilizar a gravação depois do evento, se você quiser ver o início, tá bom? Se tiver intenção. Obrigado aí. Pessoal, só uma palavrinha para poder agradecer a todos vocês aí, Marcos, Humberto e o professor José Edmar Predebon aí, sou grande fã dele desde o dia que ele deu aula para nós na Fundas. Legal. Agradecer a todos vocês aí pelo conhecimento, por disponibilizar esse tempo aí conosco e bola para frente. Se vocês querem uma avaliação da minha parte, é sensacional. Acho que não tem palavras para descrever uma palestra simples, objetiva e de grande relevância para nós. Parabéns aí pelo esforço e pela palestra. Douglas, obrigado. Para quem estava presente aqui, a gente vai mandar um link de avaliação depois para saber se vale a pena a gente continuar fazendo esse tipo de evento ou não. Muito obrigado, viu? Obrigado para todos. Obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, mestre. Tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite, Júlio. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.